Opa galera, eu tô de volta aqui com a continuação da teoria, que está mais para uma fanfic criada por eu e Oni. PS, e esse vídeo de teoria é a parte 1, o vídeo anterior era um prólogo. E então, sem enrolação, simbora para a história com a minha visão, que estava toda azul, e começaria a ficar tudo escuro. Eu sentiria que eu não conseguia me mexer direito minhas pernas e meus braços, e quando eu tentasse abrir os meus olhos eu veria duas pessoas, um homem de cabelos brancos, prateados de olhos amarelos, e uma mulher de cabelos pretos e olhos vermelhos. Eu perceberia que eu tava nos braços daquela mulher que me deu a vida, então ela me pegaria e falaria pro meu pai, que se chama de Carionte, e fala: amor, o Connor não é lindo? E ele responderia: sim amor, ele é lindo demais. E então ela me botaria na minha caminha e eu tentaria levantar e andar, mas depois de alguns segundos eu caria. Eu fiquei uma semana inteira tentar, eu conseguiria me manter de pé e conseguir me mover um pouco, e nesses dias minha mãe me pega, então ela quase sempre me pegaria fazendo isso, e vendo eu fazendo isso ela me pegaria em seus braços para não ficar fazendo isso, e isso atrapalharia bastante o meu progresso. Pensamentos MN. Agora o meu foco é tentar conseguir desenvolver a minha fala, dicção, mobilidade e o meu conhecimento. Então, se passaria alguns meses, exatamente 11 meses, e eu já conseguiria me movimentar normalmente. Dos meus pais de começo ficaram bem pressionados, achando isso incrível, e ficando ainda mais eu gostaria saber falar bem para uma criança de 1 ano. Isso se devia aos livros da língua local que eu li. Então tu fala que se não teria problema em eu treinar, e a minha mãe falaria: é claro que não é meu pai em seus pensamentos, mesmo que seja muito cedo para ele treinar, que orgulho que ele já sente essa vontade. Então pai falaria: filho, depois vê, se tiver 4, 5 anos, vê se vai poder começar a treinar, mas agora não. Então eu comecei a praticar exercícios calistênia por 2 anos, eu já teria 3 anos, eu já estaria com os meus bíceps e tríceps um pouco sarados, e com então se passaria mais 1 ano e eu já teria aprendido com o meu livro sagrado algumas técnicas de Muay Thai. Então eu sairia da fazenda onde eu vivo, pois esqueci de falar que os meus pais são fazendeiros. Eu iria para a cidadezinha local, e chegou lá, e entrando lá eu olharia pro lado e viria que tinha 4 garotos que teriam 5 anos e que estavam bulinando um garoto. Então eu percebendo quem era o garoto, e ele era o Luffy. Então eu chamaria eles de idiotas e babacas por incomodando e batendo em um garoto, estando eles em maior número, e isso mostra uma grande covardia da parte deles. Então eu falaria para eles mexerem com alguém do nível deles, então eu vou chamar eles para vir para cima de mim se eles tivessem coragem. Então quando os garotos partiam para cima de mim com soco, e o dever de soco, e meteria um jab de direita no rosto dele, um direto TBM no rosto que o nocautearia. Já um segundo garotos partiria para cima de mim, então eu meteria um soco cruzado de curto e longa distância ao mesmo tempo o rosto desse garoto, assim também o nocauteando. Já o terceiro garoto que partiu para cima de mim tentando me acertar um chute, mas eu desviaria do chute dele e meteria um soco swing nele TBM, o nocauteando só 4 garotos, chamar de o resto de inútil, e falaria-se que algo bem feito tem que fazer você mesmo. Ele partia para cima tentando me aceitar um chute, mas eu desviaria ele tentar me ajudar outro chute, mas eu também te via ali, mas tá um soco de esquerda, mas eu também desviaria. Então falaria que ele não é diferente dos outros que eu já nocautei, então ele quer tentar me acertar mais um soco, mas eu desviaria, e ele deixou de a guarda dele aberta para mim meter um soco nele, em seguida meter um soco swing para finalizar, assim também nocauteando. Assim eu consigo terminar de acabar com todos eles. Então eu iria até o Luffy e perguntaria se ele estava bem, então ele só falou que estava um pouco machucado. Então o avô do Lúcio chegaria e perguntaria o que
que aconteceu e eu não fui. Falaria que eu garotos então vou dormir sem me agradecer. E falaria que eu poderia pedir qualquer coisa que tivesse alcance. Então eu perguntaria se ele poderia me treinar para me ser o homem mais forte do mundo para conseguir proteger todos aqueles que importa para mim. Então ele aceitaria me treinar e eu perguntaria sobre mim. Poderia ser treinado e se você também queria ser treinado, pois assim ele também poderia aprender a se defender melhor. E nesse treino que a gente fez, eu aprendi a utilizar espadas, aprendi a esgrima, o arte do armamento, da observação e um pouco do rei, mas não conseguimos a direito. E o Luffy em relação aos arques, ele também estava mais ou menos no mesmo nível que eu, mas eu demonstrava assim um pouco superior a ele, um pouquinho de esgrima que nem eu, mas claramente eu sou superior em técnicas. Então queria ser passado 6 anos e a gente já estaria com 3 anos, estaria eu e o Luffy no bar junto com Shanks e a sua tripulação ia trair aqueles bandidos da montanha e o líder humilharia o Shanks. E vendo isso eu começaria a emanar o meu arco do bandidos dos maiores, menos o dia que estava tremendo na base, quase caindo, desmaiando. Então quando eu iria partir para cima dele para acertar um soco nele, o chefe me seguraria e falaria que já chega. Então o cara ir embora com a sua tripulação. Então teria como que eu utilizei aquilo e eu falei que eu utilizei, pois eu aprendi com o avô do Luffy. Eu falaria aquilo do fim também sabe usar isso que eu usei, de ficar ainda mais impressionado. Então depois tudo isso o Luffy ficaria um pouco revoltado, pois o Shanks não deixou eu acabar com aquele cara. Eu também ficaria com um pouco de raiva. Assim nós dois comeríamos as nossas Akuma nomes, assim que nem na história original com o Shanks perdendo o braço dele. Mas a diferença nessa história é que já que eu também pedi para o Shanks e para mim estar presente pro Luffy ter treinado com o avô dele, assim isso que fingiu no julgamento na escolha do Shanks, naquele momento isso faria ele aceitar levar nós dois para treinar e a gente embarcadinha no barco em busca do nosso treinamento. E o vídeo termina por parte do próximo vídeo. Tudo isso galera, falou. Se gostou se inscreve para continuar acompanhando e também deixe o like aí, pois isso fortalece. É isso, fui.